Como a Zelma falou no início, né, a gente solicita que coloquem os seus nomes completos ali no chat, que aparece ao lado, para que a gente possa fazer a conferência de todos os participantes e gerar o certificado no acesso restrito que fica disponível após o evento. A gente pede também que todos fiquem com seus microfones no mudo, no silencioso, para evitar ruídos durante a apresentação. A gente informa também que essa apresentação ela é gravada e que amanhã ela será disponibilizada no acesso restrito. A gente pede também que todas anotem durante a palestra todos os seus questionamentos, que no final nós vamos abrir para todas as dúvidas e para o debate. Para organizar a fala, então, quem tiver pergunta já pode ir colocando no chat, né, as suas inscrições, que nós vamos seguir a ordem ali para manter a organização. Em nome da nossa diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e a todos que nos prestigiam nesse evento, logicamente, claro, o nosso palestrante de hoje, né, o Wellington Barros, é um prazer, como eu disse no início também, ter você aqui conosco essa noite. Wellington, eu não sei se eu faço a tua apresentação, depois tu faz, mas nós temos, assim, pós-graduação pela Universidade Federal do Pará, mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina, é professor associado da Universidade Federal do Sergipe, desenvolve as atividades docentes nos cursos de graduação em farmácia e no programa de residência multiprofissional em saúde da família, no programa de pós-graduação de ciências farmacêuticas, no programa de pós-graduação de ensino de ciências e matemática da referida universidade. Eu desejo, então, uma excelente noite a todos, e a gente pode começar agora, então, com a palavra do Dr. Wellington. Obrigado, doutora Letícia. É um grande prazer estar presente aqui nesse evento, né, do CRF do Rio Grande do Sul. Muito honrado do convite que vocês fizeram. Para conversar um pouco, né? A gente, na verdade, vai conversar um pouquinho sobre alguns tópicos que eu elenquei e que a doutora Letícia acho que já colocou de forma muito clara, muito objetiva. Eu elenquei alguns tópicos para a nossa discussão sobre o uso racional de medicamentos, tá? É o resultado de algumas reflexões pessoais, de debate com alguns colegas, e que eu acho que tem tudo a ver com o momento que nós estamos atravessando agora, né, da pandemia, de Covid-19, e eu vou relatar para vocês, mas eu resolvi, assim, mais do que uma perspectiva muito técnica, eu resolvi trazer para o debate aqui um pouco do meu relato pessoal, de como que eu estou trabalhando o ensino do uso racional de medicamentos, porque eu sou professor das disciplinas de farmácia clínica, mas também sou professor da disciplina de epidemiologia e farmacoepidemiologia. E Letícia, Zelma, colegas, nunca foi tão interessante ensinar o uso racional de medicamentos, mas ao mesmo tempo nunca foi tão difícil trabalhar esse conceito e a aplicação dele para os alunos de farmácia, porque tudo que nós estamos vendo, nós já temos uma sociedade que ela é altamente medicalizada e essa medicalização ela contribui muito para o uso irracional. Só que o que nós estamos observando desde março de 2020 até agora vai na contramão do que a gente discute e conversa sobre o uso racional, a tal ponto de eu cunhar, eu estou escrevendo um artigo, que eu espero que em breve alguém aceite publicar, se alguém não aceitar publicar, eu vou disponibilizar na rede para as pessoas, que eu falo do terraplanismo farmacológico. Nós temos hoje, contrário ao uso racional de medicamentos, a prática do terraplanismo farmacológico, que é algo desafiante para nós farmacêuticos, é desafiante para os outros profissionais da saúde, porque se entre nós não conseguirmos, de fato, chegar a um resgate desse conceito que foi tão caro para ser construído entre as
Na área da saúde, na área do uso de medicamentos, fica muito difícil você falar em promoção da saúde, fica difícil você falar em promoção do uso de medicamentos com um mínimo de racionalidade, né? Então, baseado um pouco nisso que eu resolvi trazer essa discussão para vocês. Eu vou colocar aqui para a apresentação. Eu não pretendo me prender muito numa apresentação, mas eu tenho que mostrar alguns dados para vocês, e a melhor forma de mostrar isso é numa apresentação. Então, se vocês me permitem, e só ressaltando mais uma vez, fiquei muito contente quando veio o convite para a gente conversar aqui. Eu vou tentar não demorar muito na apresentação, que é para o pessoal poder questionar, né? Já está aparecendo. Acho que já está aparecendo. Então, os pontos que eu gostaria de debater com vocês hoje, como a doutora Letícia falou, é o medicamento e suas racionalidades de uso. Um conceito com o qual a gente trabalha, porque em 2014, quando nós reunimos um grupo de pesquisadores, professores, né, da área de farmácia clínica, para colaborar com o Conselho Federal de Farmácia na elaboração das resoluções 585, acho que é 585 e 586, nunca, sempre confundo os números aí. As resoluções das atribuições clínicas e da prescrição farmacêutica, a gente fez um debate entre os consultores e, num determinado momento, essa discussão evoluiu de 2014 até meados de 2017, e nós entendemos que, quando falamos de medicamento, na verdade, nós temos uma geração que aprendeu sobre o uso racional de medicamentos, mas o uso racional de medicamentos é uma das racionalidades, entre aspas, possíveis para o uso de medicamentos. Significa que existem outras racionalidades de uso. Elas, na verdade, têm muito em comum, mas tem algumas diferenças que são importantes e eu quero destacá-las aqui. A gente pretende também discutir com vocês o conceito de medicamento off-label, porque há, de certo modo, uma confusão sobre o uso off-label de medicamentos, confusões referentes à questão do conceito do medicamento off-label, e essa discussão do medicamento off-label, no meu entendimento, é um encontro marcado com a história da saúde pública, que é um debate que a sociedade brasileira, as autoridades sanitárias e principalmente o judiciário tem que travar. Existe um encontro marcado entre o Estado brasileiro e a sociedade civil para discutir o uso off-label de medicamentos, haja visto a grande permissividade do uso desse tipo de medicamento no nosso país. E eu creio que o estágio atual do desenvolvimento do conhecimento sobre o uso de medicamentos e sobre tratamentos, ele deveria repensar o significado do uso, né, off-label de medicamentos. Eu vou tentar tratar desse assunto também. Outro aspecto são os dilemas éticos, legais e sociotécnicos que comprometem o uso racional de medicamentos. Eu parto da tese de que o uso off-label de medicamentos ele é contraditório ao paradigma do uso racional de medicamentos. As duas coisas não podem coexistir. O uso off-label compromete o uso racional de medicamentos, e ele compromete porque ele coloca médicos, farmacêuticos e enfermeiros diante de dilemas éticos, diante de dilemas legais e diante de dilemas que a gente vai chamar de sociotécnicos, que depois eu também pretendo abordar com vocês. E, por último, não é tanto o objetivo da minha conversa aqui, mas se der tempo, eu vou pincelar para falar sobre como que o raciocínio clínico ele pode ser uma ferramenta útil para o uso racional de medicamentos. Na verdade, quando eu penso o uso racional de medicamentos, eu exerço uma dimensão do raciocínio clínico, seja no nível individual, seja no nível coletivo. No nível coletivo, esse raciocínio clínico se aproxima muito mais do paradigma da epidemiologia clínica, mas não deixa de ser uma abordagem coletiva, digamos, do que a gente chama vulgarmente de raciocínio clínico, certo? Então, para começar a nossa conversa aqui, já que eu estou dando uma palestra
aqui no Rio Grande do Sul, mas eu, por acaso, comentei sobre isso semana passada com os meus alunos. Eu trago esse caso, que deve ser de conhecimento de todos, uma reportagem no caso, eu estou trazendo a reportagem da revista Época, do dia 25 de 3 desse ano, né, 25 de março, e reportagem que veio com o seguinte título, né, a seguinte manchete: médica desafiou o hospital em nebulização com cloroquina. 2 pontos, abre aspas. Eu quis fazer. Certo? Sem entrar no mérito, né, de julgamentos, eu não tenho propriedade para fazer nenhum tipo de juízo de valor da conduta, da conduta clínica, digamos assim, da profissional, julgar o ato profissional, o ato médico profissional dela. Eu não tenho competência técnica nem legal para questionar. Na verdade, eu não tenho competência técnica, né? Legal nem tanto assim, não tenho competência técnica para questionar. Mas eu vou apresentar um fato que foi divulgado na imprensa para que a gente possa debater o que isso tem a ver com o uso racional de medicamentos. E aí, na reportagem da revista Época, vem, segundo a revista, o relato da própria profissional. A profissional teria relatado isso, teria dado a entrevista, teria relatado o que eu coloquei aqui entre aspas, que, segundo a revista, é a fala da profissional. Ela diz: montei essa nebulização sem ajuda de colegas, porque eu quis fazer, eu quis diluir. Nunca pedi para nenhum funcionário preparar a nebulização. Eu que fiz. Certo? Então, fica muito claro a declaração dela: montei essa nebulização sem ajuda de colegas, porque eu quis fazer, eu quis diluir. Nunca pedi para nenhum funcionário preparar a nebulização, eu que fiz. Eu recomendo aos que não conhecem, que não leram, né, as matérias, acho que todos devem ter lido aí, mas quem quiser, leia essa reportagem da revista Época, porque depois vem o diálogo da profissional, é reproduzido o diálogo da profissional com a profissional de enfermagem que alertou essa profissional de que aquele medicamento não era usado no protocolo do hospital, da instituição hospitalar, que não era autorizado, e vem o relato também da profissional médica de que ela conversou com a paciente, explicou para a paciente o que ela ia fazer e perguntou se a paciente aceitava, e a paciente aceitando, ela prescreveu e recomendou que a paciente saísse do hospital, pelo menos é assim que vem o relato na revista, comprasse o medicamento fora do hospital, trouxesse para se fazer a nebulização, né? E pelo relato que foi colocado aqui, a médica prescreveu, preparou e administrou a nebulização. Então, pensem na situação de vocês, como farmacêuticos, o que é que vocês fariam nesse caso, se vocês fossem farmacêuticos dessa unidade hospitalar? Não sei se a unidade hospitalar possuía farmacêutico, acredito que sim, um hospital, né? Imaginem vocês, farmacêuticos dessa unidade hospitalar, o que vocês fariam numa situação como essa? Trata-se essa situação de um assunto, como foi dito por muitos, de autonomia profissional da médica, ou seja, a médica poderia ser julgada ou avaliada pela conduta médica, se foi uma conduta correta, se isso tem a ver com a autonomia profissional dela, se foi uma imperícia, ou esse caso guarda alguma relação com a atividade farmacêutica. Eu penso que sim, eu penso que guarda relação com a atividade farmacêutica, porque, vejam, quando você vê o relato da profissional, segundo a revista, fica claro que a profissional médica, ela desempenhou 3 atos profissionais em sequência. 3 atos profissionais em sequência. Ela prescreveu, ela processou o medicamento, fez a transformação do medicamento da forma sólida para a forma líquida e fez a administração dos medicamentos. Consequentemente, no meu modo de entender, você vai analisar essa conduta, volta. Wellington, teu microfone foi desligado. Estão me ouvindo agora? Agora sim.
Até onde é que vocês não me ouviram? Foi só, eu acho, o finalzinho agora. Ele Certo? recém desligou, eu já te avisei. Tá. Então, quando você analisa a conduta dela, são duas dimensões, a dimensão legal e a dimensão, que eu digo, sociotécnica. Na dimensão legal, fica claro, resta claro, que essa profissional invadiu a competência de duas profissões. Ela invadiu a competência da profissão de enfermagem, que é a profissão responsável exclusivamente pela administração de medicamentos, principalmente em ambiente hospitalar e ambulatorial. Cabe à enfermagem a administração de medicamentos, certo? O preparo e administração de medicamentos, de formas farmacêuticas, é da enfermagem. E ela invadiu uma competência exclusiva do farmacêutico, que é a manipulação de medicamentos, porque nesse caso, e eu debatia isso com alguns alunos, né, e outros profissionais que perguntavam, professor, mas isso é muito comum no hospital, a enfermeira vai lá, se eu seguir essa sua lógica, a enfermeira vai lá, prepara a nebulização e administra, ela não está manipulando. E eu quero deixar bem claro, na administração de medicamentos, quando você tem a técnica de administração de medicamentos, inclui-se nessa técnica a preparação do medicamento para ser administrado. Então, por exemplo, se eu tenho uma nebulização lá com Berotec, tem a preparação que vem já adequada para ser nebulizada, vem a forma líquida em solução para ser nebulizada. Então, faz parte do processo da técnica de enfermagem de administração de medicamentos, ela fazer a diluição, se for necessária, a preparação para fazer a nebulização. Isso faz parte da técnica. Não é o que aparentemente aconteceu nesse caso, porque neste caso, claramente você tem um processo de transformação, o que vamos chamar de manipulação, né? Você pega uma forma farmacêutica que está numa forma farmacêutica sólida e você faz o processamento dessa forma farmacêutica, transformando isso em outra forma farmacêutica. Você tem uma forma farmacêutica sólida e você prepara uma forma farmacêutica líquida para a nebulização. E esse processo, quer dizer, a trituração para transformar na forma para nebulização, ela não é um procedimento considerado como preparatório à nebulização. Por quê? Porque a forma farmacêutica não foi uma forma farmacêutica desenvolvida, né? Ela não foi planejada para ser transformada numa forma farmacêutica para nebulização. Então, para fazer isto, seria necessário a utilização de técnicas adequadas que garantissem qualidade no processo, para que o produto a ser nebulizado, em tese, pudesse atestar a qualidade dos requisitos técnicos necessários a uma nebulização, por exemplo, a condição de esterilidade da preparação, dependendo, lógico, do tipo de nebulização que seria feito, e a condição de garantia de que a forma farmacêutica para ser nebulizado fosse uma solução, e não o que provavelmente foi, provavelmente, porque eu não tenho certeza, que eu não conheço todos os detalhes, o que provavelmente foi nebulizado para paciente, pelos relatos que nós vimos na imprensa, que quando eu trituro um comprimido, coloco isso num soro fisiológico, ou que seja lá, para fazer a nebulização, na verdade eu não tenho uma solução para nebulização, eu tenho, na verdade, uma suspensão para ser nebulizada. E suspensões, salvo melhor juízo, salvo alguma coisa que eu desconheça, não foram suspensões, não são preparações líquidas adequadas para serem nebulizadas, pelo risco que tem do carreamento de partículas sólidas, que, dependendo do diâmetro da partícula, poderão até provocar lesão, né? Pequenas lesões alveolares, essas coisas assim. Então, a boa técnica de preparação de formas farmacêuticas extemporâneas, por exemplo, para nebulização, não recomenda suspensões para serem nebulizadas. E essa preparação, sem dúvida nenhuma, era uma suspensão, porque se você pega a forma farmacêutica contém o fármaco tem condições de ser solubilizado, tem uma boa solubilidade no veículo, mas os outros recipientes ali, estearato de magnésio, talco, dióxido de titânio,
cross-carmelose, que estava presente na formulação, essas preparações, esses recipientes, eles não se solubilizam no veículo utilizado para nebulização. Então, você percebe que quem assumiu indevidamente a responsabilidade por fazer a transformação de uma forma farmacêutica sólida em forma farmacêutica líquida para nebulização, desconhecia os requisitos técnicos necessários para você fazer a transformação de uma forma farmacêutica em outra. Desconhecia os requisitos de garantia da qualidade da preparação e desconhecia também as limitações legais para ela fazer isso. Ela não pode invadir a atribuição do âmbito restrito da profissão farmacêutica e ela não pode invadir a atribuição do âmbito restrito da enfermagem. E aí, gente, eu fico pensando o seguinte, que eu quero trazer para a reflexão de vocês. O que é que aconteceria com qualquer um de vocês se tivesse sido noticiado a nível nacional uma situação na qual vocês invadissem um ato que a categoria, o Conselho de Medicina considerasse ato médico, e por vocês terem invadido isso, direto ou indiretamente, algum paciente tivesse tido um desfecho desfavorável. Ou se ele nem tivesse tido um desfecho desfavorável, tivesse apresentado uma reação adversa. O que é que vocês acham que o Conselho Federal de Medicina faria numa situação dessa? No outro dia, ou na mesma semana no máximo, esse profissional farmacêutico ou profissional de enfermagem que tivesse invadido aquilo que o Conselho de Medicina considerasse âmbito exclusivo, considerasse ato médico, no outro dia o profissional farmacêutico estava encalacrado, porque ele estaria sendo processado na justiça por exercício ilegal da medicina. E aqui fica uma reflexão para nós, porque no caso desta profissional, uma das questões que eu acho que ela deveria ser inquirida judicialmente, além da questão que já está sendo debatida e investigada, é o fato concreto que ela conscientemente invadiu, extrapolou e invadiu uma competência que ela não tem, uma competência legal que não é competência dela. Então, ela tinha ali limitações técnicas e limitações legais para fazer aquilo que ela fez. Mas fez ancorada no discurso da autonomia médica, que tem sido propagado, principalmente agora na pandemia, como algo quase absoluto. E eu quero dizer para vocês, profissão nenhuma pode ter, e profissão nenhuma, na verdade, tem autonomia absoluta. O limite da autonomia profissional esbarra na autonomia profissional de outra categoria profissional. Então, o limite da autonomia médica esbarra, o limite da autoridade do ato médico esbarra no limite da autoridade do ato farmacêutico e esbarra no limite da autoridade do ato da enfermagem. Por exemplo, num processo de medicação, no qual você tem a prescrição, a dispensação e a administração de medicamentos. Sabemos que na prática é difícil, porque culturalmente a sociedade brasileira tem sido muito permissiva e tem deixado que essa autonomia extrapole da sua competência, tanto legal quanto da competência técnica. E eu quero dizer mais ainda, a autonomia profissional, não importa o tipo de profissão, ela esbarra numa coisa chamada a defesa e a autonomia da sociedade, porque a sociedade criou mecanismos para se proteger dos excessos absolutistas da autonomia de qualquer profissão. Então, esse deveria ser algo que a gente deveria estar pensando. Outra coisa importante nesse caso é que é um exemplo de uso irracional de medicamentos. Por quê? Novamente esbarrando na limitação da competência sociotécnica da profissional. Será que ela sabia que existe diferença de curva de absorção e de biodisponibilidade? Ou seja, existem aspectos biofarmacêuticos que vão interferir na absorção de um medicamento por via oral e no medicamento por via inalatória. As biodisponibilidades, as curvas de biodisponibilidade totalmente diferentes. Consequentemente, vem a outra pergunta. Quando se fez a transformação da forma farmacêutica sólida para a forma farmacêutica líquida
suspensão para nebulização, levou-se em consideração a necessidade do ajuste da dosagem, porque os níveis de concentração plasmática da hidroxicloroquina numa determinada dose, por via oral, vai ser um valor totalmente diferente do nível de concentração plasmática da mesma dose, se for triturada e colocada para nebulizar. Certo? Esse fármaco que se foi colocado na mesma dosagem, esse fármaco que foi triturado e dissolvido e depois nebulizado, ele vai atingir um pico de concentração plasmática, vai ter um comportamento na curva de biodisponibilidade muito diferente daquele por via oral. Lógico, novamente, eu estou colocando C, porque como eu não sei detalhes do que aconteceu, eu realmente não sei se ela fez a administração da mesma dose ou se ela fez na preparação a adequação da dose, a correção, o ajuste de dose. Tudo isto, um farmacêutico que trabalha com a manipulação sabe. Isso aí é feijão com arroz no dia a dia do farmacêutico que trabalha com a manipulação, com a preparação magistral, ou com aquele farmacêutico hospitalar que trabalha na manipulação hospitalar de formas farmacêuticas, a preparação de formas extemporâneas. Isso aí é o beabá, é o feijão com arroz do farmacêutico, mas não é algo do domínio, do métier e da competência de um profissional. E quando o profissional que não tem competência para aquilo invade, extrapola, desborda da sua competência e tenta se inserir em algo no qual ele não domina, isso abre margem para um comportamento irracional, e o comportamento irracional, nesse caso, deixa uma brecha muito grande para a insegurança do paciente, né, a insegurança no uso de medicamentos e o aumento do risco ao que o paciente vai ser exposto. Certo? Vejam esse outro caso aqui, tá? Noticiado no jornal O Globo, do dia 5 de abril, né? Kit Covid, reações adversas à cloroquina disparam 558% e a Anvisa já registra 9 mortes. De fato, registrado na Agência de Vigilância Sanitária, no ano passado, nós tivemos atribuído a eventos adversos à cloroquina 9 óbitos registrados, investigados pela agência, né? Pelo menos é o que a gente tem noticiado, é o que se tem nas bases de dados da Anvisa, tá? A reportagem alega que essa informação foi retirada das bases de dados da Anvisa, do sistema que eles têm de farmacovigilância. Paralelo a isso, vocês também estão vendo aí 2 quadros de um levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácia. Esse levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácia é um levantamento sobre as vendas de medicamentos no Brasil entre os anos de 2019 e 2020. Que medicamentos? Aqueles medicamentos, de alguma forma, utilizados pela população, né, para o tratamento precoce, ou algum tipo de tratamento, prevenção, que seja, tudo aqui entre aspas, tá, para a COVID. Então, são aqueles medicamentos que estão sendo prescritos ou que a população tem utilizado, se automedicado, porque atribui a esses medicamentos alguma propriedade terapêutica contra a COVID. Vejam que entre 2019 e 2020, dados do Brasil, você tem um aumento no consumo, na venda, né, isso aqui é só dados do varejo, tá? Na venda de hidroxicloroquina, na ordem de crescimento de 113%. E ivermectina, 557%. Isso durante todo, né, quando você compara o ano de 2019, o total do ano de 2019, com o total de 2020. Crescimento importante aqui, né, significativo. E vejam que são os números que mais destoam, né? Maior aumento, hidroxicloroquina e ivermectina. Depois você tem ali vitamina C 59%, vitamina D 81%. Vejam que, como curioso, né, que o ibuprofeno teve uma queda de 24%, provavelmente aqui associada àquelas notícias no início da pandemia que atribuíam risco ao uso de ibuprofeno nos casos de Covid, que
depois passaram-se os meses e se avaliou que, na verdade, esse risco não foi confirmado, né? Mas isso deve ter influenciado no perfil de prescrição, provavelmente, e também até no perfil de compra, né, desses produtos, porque tem gente que compra isso sem receita médica, né? Dependendo da dose, ele pode realmente ser isento de prescrição. Então, tem uma queda aqui. E quando a gente traz para o Rio Grande do Sul, de 2019 a 2020, vejam que os números são parecidos também. Hidroxicloroquina com 119% de crescimento e ivermectina com 534%. 534%. Curiosamente, dessa lista, dexametasona, que até agora, o único fármaco no qual se chegou a evidências conclusivas do benefício no tratamento, né? A gente diz benefício no tratamento a gente conseguiu identificar que esse medicamento, o uso desse medicamento, o uso hospitalar dele, consegue redução da mortalidade de pacientes com casos moderados e graves de Covid, principalmente casos graves de Covid, né, consegue redução, você vê que não houve um aumento no Rio Grande do Sul, praticamente não houve aumento, e a nível nacional foi um discreto aumento de 11%. Quer dizer, o único medicamento que tem alguma evidência robusta, um grau de evidência robusto, é um dos que teve aumento discreto, tá? Isso é um dado que fala um pouco sobre essa coisa do uso racional ou irracional, o que eu vou chamar aqui de terraplanismo farmacológico, né? Outra tabela que eu quero mostrar para vocês é um comparativo entre o primeiro bimestre de 2019, o primeiro bimestre de 2020 e o primeiro bimestre de 2021. Então, quando você compara o primeiro bimestre de 2019 para 2020, você tem ali uma variação na ivermectina de 12% aumento. Variação normal, atenção, porque nós estamos experimentando já no Brasil, há pelo menos 3 décadas, nós experimentamos um crescimento sustentado, né, uma tendência de crescimento sustentado no aumento nas vendas de medicamentos, principalmente do que a gente chama os 30 medicamentos mais consumidos no país. Você observa, por 3 décadas, você tem percebido uma tendência de aumento, algumas oscilações em função das crises econômicas pelo qual o país passou, mas uma tendência de aumento. Tendência, inclusive, que leva à projeção de que em 2025 nós estaremos ali num patamar entre o quinto mercado consumidor de medicamentos a nível mundial. Tá? Já se tem uma projeção que entre 2023 e 2025 nós vamos voltar ao consumo de medicamentos um nível extremamente elevado e vamos sair da posição que ocupávamos, que era a 8ª, já fomos 10ª, chegamos à 8ª e tem a projeção de 2025, nós alcançamos a 5ª posição no mercado internacional de consumo de medicamentos. Mas veja, ivermectina então estava com ivermectina, hidroxicloroquina, o aumento, a variação, quer dizer, dentro da margem que era esperada de crescimento. E aí, quando você compara o bimestre 2020 e 2021, você tem uma explosão. Ivermectina vai para 769%, e hidroxicloroquina 173%, vitamina D 129%, azitromicina 123%, certo? E por aí vai. E veja novamente, a dexametasona, crescimento discreto, né? Então, vejam só, é muito curioso, porque no primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, entre 2019 e 2020, nós não tínhamos ainda casos relatados no Brasil, certo? Por isso esse crescimento baixo entre 2019 a 2020, certo? Agora, depois, março, a gente começa a ter os casos, né? E acho que final de março a gente começa a ter os casos, e durante o ano inteiro aquela explosão. E é muito curioso como que a ivermectina ela ocupou um nicho em função da narrativa que foi sendo construída da hidroxicloroquina. Quer dizer, durante o primeiro semestre, principalmente, e metade do segundo semestre de 2020, como houve uma polarização muito grande em cima da
da discussão do uso da hidroxicloroquina, né? Os que são a favor, os que são contra. Então, digamos, a dúvida que se instalou na cabeça de algumas pessoas referente à questão da racionalidade de uso, se ela era segura ou se não era seguro, fez com que alguns terraplanistas farmacológicos, alguns negacionistas clínicos, desviassem o foco da hidroxicloroquina e passassem a adotar a ivermectina. E até alguns que não são negacionistas. De fato, alguns profissionais, com receio de prescrever algo que estava muito polêmico, que estava sendo debatido, que talvez não fosse seguro, que não trouxesse benefício, mas que também não fosse seguro, muitos profissionais bem intencionados desviaram a sua atenção para a ivermectina. Então, por exemplo, aqui no meu estado, aqui no meu município, no município que eu moro, que é Aracaju, até onde é do meu conhecimento, faz parte do protocolo da atenção básica, né, nas unidades que são referência para a COVID, os médicos prescrevem ivermectina. Eles não prescrevem hidroxicloroquina, mas prescrevem ivermectina. Bem intencionados, eu diria, né? Prescrevem ivermectina, prescrevem azitromicina. Só que o problema é que quando a gente fala de uso racional de medicamentos, aplica-se aquele velho ditado popular: de boas intenções o inferno está cheio. De boas intenções o inferno está muito cheio. Destaco para vocês aqui um artigo que foi publicado e que eu considero que esse artigo serviu de pretexto para aquela matéria do Globo. É um artigo que foi publicado no Caderno de Saúde Pública, que faz uma avaliação das reações adversas notificadas na Anvisa entre março e agosto de 2020. Entre março e agosto de 2020. Entre março e agosto, esse artigo mostra 9 óbitos. 9 óbitos. Por isso que a gente desconfia que durante o ano foi mais do que 9, mas até agosto, que foi o levantamento que os autores fizeram, 9 óbitos. E 631 eventos adversos que se manifestaram em pouco mais de 400 e poucos pacientes. Pouco mais de 400 e tantos pacientes experimentaram 631 eventos adversos. Desses eventos adversos, a maioria, 38,8%, foram eventos adversos relacionados a alterações cardíacas. Alterações cardíacas, principalmente alteração no intervalo QT, e aí vocês já podem desconfiar qual foi o medicamento que provocou essa alteração. Na verdade, não o medicamento, mas os medicamentos. E taquicardia. Então, alteração no intervalo QT, taquicardia ai, meu Deus. Qual foi a outra que eu falei? Bom, é isso. Alteração no intervalo QT. Eu só lembro dessa. Né? Alteração no intervalo QT e taquicardia foram eventos adversos que foram observados para esses 3 tipos de medicamentos aqui. Ó. Azitromicina, cloroquina e hidroxicloroquina. Os 3 medicamentos, azitromicina, cloroquina e hidroxicloroquina, estiveram envolvidos em algum evento adverso que provocou alteração no intervalo QT, ou taquicardia, ou as duas coisas. Sendo que o medicamento com maior percentual de participação nos eventos adversos foi a cloroquina, seguida da hidroxicloroquina e depois da azitromicina. De fato, inclusive o Conselho Federal de Farmácia já havia lançado esse alerta, creio que em abril do ano passado, do risco potencial que existia da associação da hidroxicloroquina com a azitromicina. Os 2 medicamentos têm relatos de alteração no intervalo QT e, consequentemente, os 2 têm relatos, dependendo, no caso da azitromicina, dependendo da dosagem, é uma reação adversa que depende da dosagem, de provocar esse tipo de evento no nível cardíaco. Então, o que levava à recomendação à época de, pelo menos, haver uma prudência quando se fizesse a associação entre hidroxicloroquina ou cloroquina e azitromicina. O tal do kit COVID, né, muitos prescritores têm prescrito aí azitromicina e hidroxicloroquina, ou na época, no ano passado, eu peguei várias prescrições, o pessoal prescrevia ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, dexametasona ou prednisolona, certo? E ainda prescrevia um anticoagulante oral
e vitamina D. Quer dizer, você não vê aí nenhum tipo de... É um coquetel em que a pessoa tenta colocar absolutamente tudo que ela ouviu ou leu por aí, que ela acha ou acredita, ou tem fé que aquilo dali tem efeito. E aí entra no conceito de uso racional de medicamentos. Tá? Entra no conceito de uso racional de medicamentos que eu queria dizer para vocês sobre a diferente racionalidade. Bem, a gente sabe, é de conhecimento até das pedras do deserto, de que já faz décadas a Organização Mundial de Saúde alertou, lá nos anos 80, no início dos anos 80, mais precisamente em 1981, a Organização Mundial da Saúde alertou que mais da metade de todos os medicamentos prescritos e dispensados no mundo eram prescritos e ou dispensados de forma inadequada. Mais da metade são prescritos e ou dispensados de forma inadequada. Certo? A outra metade é prescrita e dispensada adequadamente. Mas dessa outra metade, que é prescrita e dispensada adequadamente, cerca de 50% dos pacientes que vão usar essa outra metade que é prescrita adequadamente, não usa corretamente o medicamento. Ou seja, somente 25% dos pacientes têm acesso a um medicamento que foi prescrito bem, que foi dispensado bem, e ele vai usar de forma correta. Então, você joga na conta do uso irracional de medicamentos 75% de todos os medicamentos que são prescritos e dispensados e utilizados no mundo. Essa conta é uma conta dura, que a OMS nos alertou lá no início dos anos 80, o que leva, alguns anos depois, ali por volta de 84, 85, eu não me lembro muito bem, a OMS faz uma conferência em Nairobi, na África, e nessa conferência ela define pela primeira vez o que seria o uso racional de medicamentos. Essa definição vai aparecer depois na publicação do relatório da Conferência de Nairobi, que foi publicado pela OMS em 1986. E aí, quando a gente fala em uso racional de medicamentos, que é aquilo que a gente aprendeu na faculdade, todos vocês aprenderam na faculdade, né, que se diz assim, olha, existe uso racional de medicamentos quando os pacientes recebem medicamentos apropriados às suas necessidades clínicas, em doses adequadas e individualizadas, pelo período de tempo necessário e a um custo razoável para eles e para a sua comunidade. Então, nós aprendemos que o paradigma do uso racional de medicamentos envolve necessidade, indicação, eficácia, segurança, comodidade e custo. Tá? São 6 palavras-chave importantes para eu entender quais são os requisitos ou princípios do uso racional de medicamentos. Então, primeiro, tem que haver uma indicação clara, tá, do tratamento. Ou seja, aquela pessoa, o tratamento farmacológico está indicado, tá? É apropriado. Ela necessita, de fato, de um tratamento farmacológico. Ok? Na verdade, até o contrário, né? Ela necessita de um tratamento farmacológico, ela necessita de um medicamento, aquele medicamento que ela está utilizando é o indicado para a situação clínica dela, ele é um medicamento considerado eficaz, ele é um medicamento seguro, então eficácia e segurança nas doses recomendadas e na forma farmacêutica que foi recomendado ou prescrito, e ele vai ser utilizado pelo tempo adequado, o esquema posológico está adequado, o período de uso vai ser adequado, então ele apresenta comodidade de uso no paciente e ele também tem um custo, que seja um custo adequado para o paciente e para a sociedade, certo? Implícito no conceito de uso racional de medicamentos, tem uma palavrinha importante que ainda na época, digamos, a OMS não ressaltou muito bem, que é o conceito de acesso a medicamentos. Talvez uma das falhas do paradigma do uso racional de medicamentos, ou do conceito como ele é colocado aqui, é que você tem que colocar nesse conceito de uso racional, faltaram assim, 2 palavras-chave importantes. Uma palavra-chave é acesso e a outra palavra-chave é qualidade. Faz parte do uso racional a questão do acesso e a questão da garantia da qualidade também. A garantia da qualidade influencia no uso racional. Veja o caso desse medicamento que nós discutimos agora, da nebulização, você não teve ali garantia da qualidade do produto que foi administrado. Não houve garantia efetiva da qualidade do produto que foi administrado. Então, esse é mais um elemento que contribui para dizer que aquela
prescrição, aquela preparação e aquela administração não foi uma administração racional. Tá? Não foi uma administração racional. Se a gente discutir sobre diferentes prismas, né? Só que, vejam só, como eu disse para vocês, existem diferentes conceitos de uso racional. Esse é o conceito que a gente aprendeu, que foi muito difundido aqui no Brasil, é difundido internacionalmente, que é o conceito que a Organização Mundial da Saúde assumiu. Mas há uma outra variação do conceito de uso racional de medicamentos, uma outra racionalidade. É uma outra racionalidade, que tem interface, tem a ver com essa, mas é uma outra racionalidade, que é a racionalidade do que nós chamamos do paradigma da qualidade no uso de medicamentos. Aqui nesse paradigma da qualidade no uso de medicamentos, é incorporada aquela palavra-chave que eu falei para vocês, a palavra-chave qualidade. Tá? Porque no conceito de qualidade no uso racional de medicamentos, você tem que garantir medicamentos com qualidade. A qualidade é um pressuposto para a existência do uso racional. Mas veja o que é a qualidade do uso de medicamentos. Ele é basicamente a decisão se um determinado medicamento é apropriado ou não para uso. O núcleo central do paradigma racional da qualidade do uso de medicamentos é a decisão de se aquele medicamento é apropriado ou não. Esse conceito surge na Austrália e depois ele é expandido para a Nova Zelândia e os países da comunidade britânica, né, da comunidade britânica tendem a usar esse conceito. Então, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, a Inglaterra também passa a utilizar muito isso a partir do início dos anos 2000, passou a usar bastante esse conceito, né, trabalhar com o conceito de qualidade no uso de medicamentos. Ele diz o seguinte, que é avaliar qual medicamento é o mais apropriado para uso em determinada condição de saúde e acompanhar a segurança e a eficácia do medicamento para garantir que sejam alcançados os melhores resultados possíveis. Qual a diferença, vocês podem perguntar, desse conceito para o conceito anterior? Porque, veja, no conceito anterior, você diz que você tem que ver se o medicamento é apropriado às necessidades clínicas do paciente, ou seja, se ele é apropriado para uso numa determinada condição de saúde. Mas a grande diferença aqui, tá, do paradigma do uso racional para esse da qualidade, é que ele coloca a necessidade do acompanhamento do uso, para você garantir a segurança, certo? E garantir a eficácia. Ou seja, quando eu faço a seleção de medicamentos usando o paradigma do uso racional de medicamentos, eu vou até a literatura, eu olho as evidências disponíveis e digo, olha, tal tratamento é seguro por causa disso, disso, disso. Tal tratamento é eficaz por causa disso, disso, disso. Então, eu consigo, com base nas evidências científicas, as melhores evidências, eu consigo comprovar tanto a segurança quanto a eficácia em condições experimentais, ou seja, baseado nos ensaios clínicos, ou mesmo em condições reais, decorrentes de grandes estudos observacionais, de preferência que sejam estudos de coorte. Só que aqui, esse conceito, ele coloca a necessidade, de fato, de você fazer o acompanhamento, ou seja, para que eu possa fazer a avaliação da segurança em termos de farmacovigilância. Então, ele traz essa necessidade, ele traz para dentro do conceito de uso racional de medicamentos a farmacovigilância, e traz o acompanhamento farmacoterapêutico, ou então os estudos de utilização de medicamentos de fase 4 para avaliação da efetividade ou eficácia no mundo real. Isso é interessante, né? O fato de você colocar que a questão do uso racional inclui o acompanhamento do uso para confirmação, né, da segurança e da eficácia do tratamento. E esse uso com qualidade de medicamentos, ele parte de três princípios que são pilares da qualidade do uso de medicamentos. O uso judicioso de medicamentos, que é, naquele processo de decisão, de escolha do tratamento, quando eu vou prescrever, a necessidade, ou então se eu vou selecionar um medicamento para fazer parte de um protocolo ou de uma lista de medicamentos, é perguntar se para aquele caso o uso da farmacoterapia é necessário. O uso da farmacoterapia é necessário? Então, a pergunta que se faz, se vocês vão, por exemplo, para a diretrizes brasileiras de hipertensão, tem lá os níveis de classificação da hipertensão, tem um nível lá que é pré-hipertensão. Então, a pessoa vai perguntar, no caso da pré-hipertensão, o uso de farmacoterapia é necessário?
ou eu posso fazer o manejo sem a farmacoterapia? Se a resposta for sim, que a farmacoterapia é necessária, no caso da pré-hipertensão, há aí uma polêmica, mas de fato não é necessário, né? Você vai avaliar, na verdade, as condições de risco do paciente, mas na maioria dos casos, na pré-hipertensão, você consegue fazer um manejo com tratamento não medicamentoso, né, não farmacológico, mas se a resposta for sim, que é necessário uma farmacoterapia, você deve discutir o uso apropriado. Se o medicamento é necessário, se o medicamento é necessário, aquele medicamento X é a melhor opção quando comparado aos outros medicamentos, às outras opções? Então, é o momento que você vai comparar os diferentes grupos farmacológicos e as opções que tem dentro de cada grupo farmacológico. Então, por exemplo, eu quero prescrever captopril. Beleza. O captopril é necessário, o tratamento é necessário, esse medicamento é necessário, o captopril. Agora, ele é a melhor opção quando comparado com os outros inibidores da ECA, ou quando comparado com beta-bloqueadores, antagonistas de canal de cálcio, antagonistas dos receptores de angiotensina, bloqueadores de canal de cálcio. Então, você faz essa comparação. E essa comparação, obviamente, ela vai ser feita com base no quê? Com base no benefício definido. Isso é importante. Você vai avaliar dados de eficácia, vai avaliar, obviamente, dados de segurança, mas o que é o mais importante aqui é o benefício, certo? E isso é muito interessante quando a gente vê a classe dos antihipertensivos. Por quê? Porque, novamente, o uso judicioso, paciente com pré-hipertensão, você avalia e diz assim, benefício, o tratamento não farmacológico apresenta o mesmo benefício do tratamento farmacológico, aí a resposta será, por exemplo, um paciente pré-hipertenso que não tenha fatores de risco considerados significativos, a resposta vai ser assim, olha, o tratamento farmacológico apresenta o mesmo benefício que o tratamento farmacológico. Então, se o tratamento não farmacológico apresenta o mesmo benefício ou um benefício maior do que o tratamento farmacológico, obviamente eu vou optar pelo tratamento não farmacológico, porque ele apresentará maior condição de segurança para o paciente, né? Agora, se a farmacoterapia apresenta um benefício maior do que o tratamento não farmacológico, ou quando a combinação dos dois traz um benefício maior, tá? Que esse é um caso também evidente quando você está fazendo o tratamento de pacientes pré-hipertensos com muitos fatores de risco considerados significativos, aí você vai associar os dois. E no tratamento farmacológico, quando a gente fala de benefício, a gente percebe que tem diferença. Então, por exemplo, o benefício do tratamento com inibidores de ECA, com diuréticos, por exemplo, quando comparado ao benefício de bloqueadores de canal de cálcio, você vai ver que os inibidores da ECA, os bloqueadores e os diuréticos têm benefício maior definido do que bloqueadores de canal de cálcio, o que não significa que eles não sejam eficazes. Todos os grupos farmacológicos e todos os medicamentos dos diferentes grupos farmacológicos para tratamento da hipertensão são eficazes e são seguros nas condições experimentais em que eles foram testados. E aqui entra a questão do terceiro princípio, que é o uso seguro e eficaz. Eu tive a chance de comentar semana passada, numa entrevista que eu dei para um meio de comunicação, que disse o seguinte, nenhum medicamento é intrinsecamente seguro ou eficaz. Nenhum medicamento é intrinsecamente seguro ou eficaz. E todos são seguros e eficazes. A questão da segurança e da eficácia real é definida pela forma como nós utilizamos o medicamento, pela forma como ele é prescrito, pela forma como ele é dispensado, pela forma como ele é administrado e, principalmente, da forma como ele é utilizado. Um medicamento seguro do ponto de vista experimental, em condições clínicas, no mundo real pode se demonstrar totalmente inseguro. Então, um exemplo é a aspirina. A aspirina é um medicamento altamente seguro, muito seguro. Ele é muito seguro porque nós conhecemos bastante esse medicamento, mas ele se torna inseguro se, por exemplo, um paciente que tem problemas gástricos faz o uso abusivo desse medicamento.
um paciente idoso que tem problemas gástricos faz o uso constante desse medicamento em doses consideradas doses não recomendadas para esse tipo de paciente, o medicamento passa a se tornar inseguro. Uma criança ou um pré-adolescente com uma condição viral, fazendo uso de ácido acetil salicílico, esse medicamento passa a não ser mais tão seguro para essa criança pelo risco de síndrome de Rey. E aí você vai encontrar tantos outros exemplos no uso do medicamento. Carbamazepina, por exemplo, é seguro para um paciente que está tratando transtornos antipsicóticos, até o momento no qual ela faz a autoindução enzimática. No momento que ela faz a autoindução enzimática, ela passa a não ter a eficácia desejada, ela perde eficácia e pode aumentar a possibilidade do risco no uso do medicamento. Então, essas são coisas que mostram que segurança e eficácia no mundo real dependem da forma como nós utilizamos os medicamentos, né? E aí, nesse caso, entra uma coisa interessante e nova nesse conceito de racionalidade que os australianos, na verdade, né, desenvolveram. A pergunta principal é: a farmacoterapia proposta apresenta segurança e eficácia? Ok, isso o outro paradigma também trabalha. Mas aqui tem uma segunda pergunta: o paciente está devidamente informado e tem condições de seguir o tratamento? Então aqui entra duas palavrinhas-chave importantes, que é a orientação ou informação, e a outra que é a adesão ao tratamento. Então, vejam, nesse conceito da qualidade dos medicamentos, você tem, além daqueles clássicos que nós já vimos no Nacional, a questão do acompanhamento, do segmento, para poder fazer a farmacovigilância, não que isso não tenha no outro conceito, né, mas a ênfase que se dá ao acompanhamento e a ênfase que se dá à questão da orientação para o uso e, de fato, você avaliar o grau de conhecimento que as pessoas têm e o grau de adesão que elas terão. Então, a adesão é um elemento importante para essa racionalidade no uso de medicamentos. Eu estou quase terminando, tá? Finalmente, essa qualidade no uso de medicamentos, ela tem princípios bioéticos que são os mesmos princípios bioéticos do uso racional de medicamentos. Que princípios são esses? O primeiro princípio é o princípio da precaução, também conhecida como o princípio da não maleficência. Ficou famoso agora na CPI, né? Os médicos lá, os ex-ministros falando. Primeiro, não causar dano. Então, o princípio da precaução, ele é um princípio bioético clássico. Se conhece ele, é um paradigma desde os anos 30. Um paradigma bioético desde os anos 30. E ele, se a gente for lá para trás, ele remonta ao juramento hipocrático, primo non nocere, primeiro não causar dano. Lógico que esse preceito ele foi sendo desenvolvido, e no início dos anos 30 ele ficou cristalino. E ele é chamado de princípio da precaução ou da não maleficência, é o princípio da bioética clínica, que diz o seguinte: se eu desconheço o benefício de um tratamento e não tenho certeza do grau de segurança daquele tratamento, por precaução eu não devo prescrever. Se eu desconheço o benefício e tenho dúvidas quanto à segurança, ou também desconheço a segurança do tratamento para aquela indicação, eu não devo prescrever. Esse é o princípio da não maleficência. O segundo princípio bioético é o princípio da beneficência, que é a garantia de que o tratamento trará algum tipo de benefício para a pessoa. O terceiro princípio é o princípio da justiça. E o quarto princípio é o princípio da equidade. Esses quatro princípios, destacando bastante aqui o princípio da precaução e da beneficência, mas esses quatro princípios, eles juntos colaboram para o princípio bioético fundamental e preceito constitucional fundamental, no caso brasileiro, que é a proteção da vida. Porque, tanto do ponto de vista bioético, mas do ponto de vista legal, todas as profissões da saúde estão comprometidas com a proteção da vida. Então, com base nesse preceito, cláusula pétrea da Constituição, eu não posso submeter alguém a qualquer situação que possa não proteger a vida da pessoa. E lembrem-se, o princípio da precaução, da beneficência, da justiça e da equidade, em conjunto, colaboram, colimam para o princípio da proteção da vida.
Tá. Por fim, tem que falar uma outra coisa para vocês. Aí nós entramos na questão do uso de medicamentos off-label, tá? Aqui uma coisa importante, eu não coloquei na apresentação, porque me permitam que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Não vou mostrar todo o documento, mas isso aqui é um documento que a gente, no Conselho de Farmácia, teve que elaborar para responder a um promotor do Ministério Público Federal de Tocantins, que instou o Conselho, questionou o Conselho Federal de Farmácia, se o Conselho Federal de Farmácia não estava extrapolando das suas atribuições e fazendo exercício ilegal da medicina, ou induzindo os farmacêuticos a promover o exercício ilegal da medicina. Vejam só, para a gente comparar com o exemplo da médica lá. O promotor não questionou a médica se ela tinha extrapolado a competência dela, mas questiona o Conselho Federal, quando o Conselho Federal de Farmácia lança uma nota que pede para os farmacêuticos serem judiciosos no momento de dispensar o medicamento, esses medicamentos para uso off-label, porque a gente enxergava o problema do uso off-label. Veja qual é o problema. O nosso Código de Ética da Profissão proíbe, veda, que farmacêuticos dispensem medicamentos para uso off-label. É proibido a dispensação de medicamento off-label, proibido a dispensação de medicamentos off-labels ou para uso off-label. Nosso Código de Ética veda. Significa que o farmacêutico que dispensar esse medicamento comete infração ética? Sim, comete infração ética. Está sujeito a ser submetido a uma comissão de ética? Sim, pelo nosso Código de Ética, sim. Só que veja qual é o problema. A gente sempre tem que olhar para a realidade, né? E tentar fazer uma mediação entre a realidade distópica, muitas vezes, e o ético. Então, havia uma questão que fez com que o Conselho Federal de Farmácia entrasse em cena para elucidar uma questão, que é o seguinte, no início do ano passado, até a metade do ano passado, você tinha municípios adotando o protocolo de uso da hidroxicloroquina, ou kit COVID, você tinha médicos prescrevendo, e aí, se o farmacêutico dispensasse, ele poderia ser depois processado por estar infringindo o Código de Ética? Então, nós fizemos uma recomendação à luz da legislação e à luz do nosso Código de Ética. O Código de Ética diz que é proibido, mas há uma excepcionalidade, há uma exceção. Quer dizer, quando o farmacêutico está diante de uma prescrição de um medicamento para uso off-label, ele tem que, só é permitido para ele dispensar o medicamento se ele verificar que existe alguma evidência do possível benefício daquele medicamento e que existam evidências da segurança do uso do medicamento. Aí o farmacêutico pode dispensar. Veja, existe alguma evidência do benefício, porque o medicamento off-label, ele é um medicamento que um dos requisitos que exige para ele ser off-label é que exista evidências de benefício. As evidências não precisam ser conclusivas, na verdade elas não são conclusivas. Tá? Elas são circunstanciais, as evidências. Então, há evidências ainda não conclusivas do benefício, mas eu tenho também, ao mesmo tempo, o grau de certeza da segurança. Aí, nesse caso, o farmacêutico pode dispensar. Ou se esse farmacêutico entrar em comum acordo com o médico. Ele tem que entrar em comum acordo com o médico. Por quê? Porque aí, pela legislação, o médico assume a responsabilidade pelaquela prescrição. É assim que a legislação coloca, né? Que o médico assume. Porque, veja, a legislação brasileira, ela atribui a responsabilidade total ao médico. Então, o médico assume, existe um parecer do Conselho Federal de Medicina, que é de 2016, que diz que quando o médico prescreve o medicamento para uso off-label, é de total responsabilidade dele. Eu tenho uma visão divergente dessa visão. Sabe por quê? Porque nós temos uma coisa chamada Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, apesar do parecer do CFM ser claro de que a responsabilidade é integral do médico, e todo mundo parece concordar com isso, mas as pessoas esquecem que o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que quando você presta um serviço, toda a cadeia envolvida na prestação do serviço é corresponsável. Então, por exemplo, se você
dispensa um medicamento e esse medicamento está com uma qualidade, um defeito, com uma qualidade inadequada, a farmácia que comercializou aquele medicamento, ela pode ser corresponsabilizada pelo eventual dano causado ao paciente. Não é só o fabricante, não. Não é só o fabricante, né? Então, por isso, inclusive, que justifica-se a responsabilidade técnica do profissional numa farmácia. O Código de Defesa do Consumidor diz isso. Então, é bem complicado quando você fala da questão da prescrição de off-label, dos médicos dizerem, não, eu mato no peito que a responsabilidade é só minha. Eu fico muito em dúvida, por quê? Porque alguém muito esperto, e inclusive médicos espertos, poderão, na sua defesa, argumentar que o farmacêutico também tem responsabilidade sobre a dispensação do medicamento. Entendeu? Não estou dizendo que eles vão fazer isso, né? Porque tem um parecer que diz que eles são responsáveis, mas quando a pessoa... Eu tenho casos que eu presenciei quando eu morei em Santa Catarina e quando eu morei em Brasília. Nós temos um caso em Brasília da prescrição de clonidina numa dose inadequada e esse medicamento foi prescrito, foi, na verdade, manipulado, dispensado, e a criança que recebeu o medicamento veio a óbito. E na defesa, o advogado do prescritor argumentou, na defesa, que o farmacêutico, por ser o profissional do medicamento, deveria ter observado que a dose do medicamento estava fora dos padrões considerados seguros e poderia ter se negado a aviar a receita ou entrado em contato com o médico. Então, ele diz que quando o farmacêutico assumiu manipular e dispensar o medicamento, o farmacêutico assumiu ser corresponsável pelo risco e possível dano causado ao paciente. Nós já vimos isso. Se vocês fizerem busca na jurisprudência, nos tribunais aí brasileiros, você vai encontrar situações como esta. E aí, veja, como eu disse para vocês, a questão do uso racional e o uso off-label. Nós temos uma confusão sobre o que é o uso off-label no país. Os medicamentos é assim, primeira coisa, existe o medicamento off-label, produto off-label. O que é o produto off-label? É o produto ou medicamento que não foi registrado no país. Não tem registro na Anvisa. Beleza? A hidroxicloroquina não é um produto off-label. Ele é um produto que o uso é off-label. Então, ele tem registro na Anvisa, ele não tem registro para tratamento de Covid, na bula. A ivermectina, a mesma coisa, mas eles não são produtos off-label. Eles são medicamentos registrados que o uso para o qual está sendo prescrito é um uso off-label. E aí, você tem, de acordo com a legislação, 3 situações onde eu posso fazer uso de um medicamento que não está recomendado na bula para alguma coisa. 3 situações. O uso experimental de um medicamento, o uso compassivo e o uso off-label, certo? Então, um medicamento, para ele ser utilizado na rotina clínica, ele tem 3 possibilidades dele ser utilizado para uma indicação fora daquela que consta na bula. Ou ele vai ser utilizado para uso experimental, ou ele vai ser utilizado de forma compassiva, ou ele vai ser utilizado como off-label, né? O uso compassivo e o uso experimental requer autorização prévia da Anvisa. A Anvisa dá uma autorização especial para você poder utilizar. O único que não requer autorização especial para uso é, de fato, o uso off-label, estritamente falando, né? Que esse fica sob a responsabilidade do médico e ele deve ser realizado de forma individual, caso a caso. Quando o medicamento consta num protocolo, ele não é considerado off-label. Constar num protocolo não é característica, não é requisito de ser off-label. E essa é uma confusão. Por quê? Porque você tem uma tradição brasileira de você fazer protocolos para uso off-label de medicamentos. Então, assim, na hora de você colocar aquele medicamento no protocolo, você já está quebrando o conceito de uso off-label. Eu posso colocar um produto off-label num protocolo, mas um medicamento para uso off-label não deveria constar no protocolo, porque se ele consta no protocolo para uso, o uso dele consta no protocolo, já começa a quebrar o requisito dele ser off-label. Por quê? Porque o uso off-label, ele significa que o medicamento não tem evidências conclusivas de benefício, certo? O medicamento tem evidências de segurança, não consta em protocolos, não consta em registro ou na bula do medicamento,
e o médico, mesmo assim, resolve prescrevê-lo, porque ele avalia a relação risco-benefício e a perspectiva do benefício associada à ausência de um tratamento que possa trazer benefício similar, justificaria, naquele caso específico, a prescrição. Então, o uso off-label, se existir, deve ser individualizado, caso a caso, prescrição individualizada. Certo? Eu acho que eu já falei muito, Letícia, acho que eu já falei muito, eu acho que eu podia dar uma paradinha por aqui para abrir para as perguntas do pessoal, né? Senão eu vou ficar falando até 10 horas da noite aí.